Olá pessoal, vamos começar agora a aula de número 5, né? Então, sem muita conversa, vamos logo continuar aqui de onde a gente parou, né? A gente estava falando das vedações, né? As proibições da IN 04. E a gente estava falando especificamente das que dizem respeito a ingerências na administração da contratada, né? Aquilo que o órgão público, as pessoas do órgão não podem fazer, não podem se meter na administração da empresa terceirizada. Então vamos ver mais algumas aqui. O que é que não pode fazer? Reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais que devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada. Então, o órgão não pode, por exemplo, pagar o vale transporte, o vale alimentação, não pode pagar diárias e passagens para o pessoal da empresa terceirizada. Por que que não pode, pessoal? Mais uma vez, o órgão está contratando uma empresa, ele não está contratando pessoas, né? Então, para o órgão não importa como é que as pessoas vão executar aquele serviço, se elas vão viajar, se elas vão se hospedar, onde é que elas moram para pagar. Porque quem tem que se preocupar com isso é a empresa terceirizada. O órgão paga um valor fixo lá para aquela empresa, que é o valor que foi acertado na licitação, né? No pregão, do que for, né? Então, o valor que é pago à empresa é fixo ou depende do serviço que foi executado e não pode ser, não pode haver reembolso de transporte, de alimentação, de diárias. Que mais? Prevê em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna dos fornecedores. Então, aqui ele já generalizou tudo, colocou tudo aqui nesse bolo. Qualquer exigência, nenhuma exigência pode ser colocada no edital que vá intervir na gestão interna da empresa terceirizada. Mais uma. Prevê em edital exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução antes da contratação. O que é que isso quer dizer, pessoal? O órgão não pode colocar lá no edital uma exigência de que a empresa tenha lá nos seus quadros funcionários certificados numa determinada tecnologia, por exemplo. A empresa já tem que ter 10 funcionários certificados Java antes da contratação. Pode até fazer uma exigência que a empresa vai ter que contratar pessoas certificadas ou com certa capacitação, né? Mas isso depois, quando começar o contrato, e não antes da licitação. Então, funcionários com um determinado perfil de capacitação ou certificados, eles podem até ser exigidos, mas nunca antes da licitação, né? Que a empresa já tenha isso antes de fazer o contrato, ok? Vamos lá. E aqui um outro caso que não está previsto na N04, mas que é uma dúvida recorrente aí dos órgãos e que o TCU já teve várias decisões nesse sentido, né? Eu vinha falando da certificação de pessoas, né? Exigir que o funcionário tenha uma certa certificação, uma certa capacitação. E um outro caso é exigir que a empresa ela seja certificada, né? De repente com a ISO 9000 ou com a certificação CMMI, que é a certificação de processo de software, ou com a certificação MPS-BR, né, que também é para desenvolvimento de software. Esse tipo de certificação ele é dado à empresa, né? E aí, isso pode ou não pode ser exigido no edital de licitação? Vamos ver aqui o que é que o TCU tem dito a respeito do tema, né? No acórdão 1526 de 2002. Ele falou que não é admissível a exigência de certificação no processo licitatório. Por que isso? Porque isso restringe a competitividade. Então imagine que o órgão público colocou lá, eu quero apenas que as empresas que participem dessa licitação só as que tenham CMMI nível 4. Então isso é uma exigência muito grande que pouquíssimas empresas vão atender, né? Então não vai ter competição. Vai ser uma, duas ali que vão chegar e aí o preço vai ficar alto.
Isso também, além de restringir a competitividade, cria um ônus ao licitante para custear um processo de certificação previamente à licitação, ou seja, antes mesmo daquela empresa ter contratos com o órgão público, ela já teria que gastar, e é caríssimo, para fazer uma certificação desse tipo, CMMI, MPSBR, ISO, né? Então, nesse acórdão, o TCU decidiu que não era admissível. Nesse mesmo acórdão, o TCU falou que não é recomendável, né? Em outro ponto ele falou que não é recomendável, pois não garante a qualidade nem o atendimento dos interesses do órgão, né? Então, a empresa ter um certificado CMMI, por exemplo, um certificado ISO, não garante que o serviço dela tem qualidade, né? Apenas um indicador, apenas diz que ela passou por um processo, mas não garante que aquele serviço que ela vai fornecer para aquele órgão tenha qualidade. Então, o TCU vem afirmando que o essencial não é uma certificação formal, né, por uma entidade internacional, mas o preenchimento dos requisitos necessários. O órgão tem que colocar lá no edital quais são os requisitos, o que é que a empresa tem que fazer para prestar os serviços, né? E aí o recomendável, qual seria a alternativa para isso? Incluir os requisitos, inclusive aqueles requisitos exigidos para a certificação, no edital, no termo de referência. Então, por exemplo, para uma empresa ter um certificado ISO 9000, ela tem que atender lá um conjunto, lá um monte de padrões de qualidade. E aí ela chama uma entidade lá da ISO para vir avaliar se ela tem aquilo mesmo. Isso é caro. Como é que o TCU, como é que isso vem sendo tratado? Colocar aqueles, se você acha que aquilo é importante, coloca os requisitos da certificação no edital e a empresa vai ter que atender aqueles requisitos para prestar o serviço, né? No CMMI é a mesma coisa, a empresa tem que ter processos definidos, gerenciados, né? Tudo padronizado, então a empresa coloca aquelas exigências no edital e a empresa tem que fazer a mesma coisa que ela teria se ela fosse certificada naquela ferramenta. Mais um acórdão aqui, ó, mais recente de 2008. Aí o TCU falou, ó, se a exigência de uma norma de certificação for específica e imprescindível, ou seja, se por acaso tem uma justificativa muito boa, né, que tem que ter aquela certificação, não tem como executar o serviço sem aquela certificação, vai ter que constar no processo licitatório um parecer técnico elaborado por pessoal especializado com a motivação detalhada, né? Então vai ser um parecer técnico motivando, explicando por que tem que ser, por que não existe outra forma de fazer, né? E tem que ser feito por pessoal especializado na área, ok? Então, certificação em ferramenta de governança ou em certificação empresarial, né? Que certifica a empresa, ela a princípio não pode, não é recomendável, mas se for fazer, tem que ter uma justificativa detalhada, um parecer. Já a certificação de pessoas, né? Certificação Java, certificação ITIL, COBIT, né? PMBOK. Essas certificações elas podem até ser exigidas, mas somente na hora da habilitação, na hora da contratação e não antes da licitação. Ok? Mais algumas vedações aqui para finalizar essas proibições que a AN traz. Não é permitido terceirizar atividades estratégicas. Como é que é isso? Por exemplo, tem lá no artigo 5º da N04. Não pode ser objeto de contratação. Gestão de processos de TI. Então, gerir processos de TI não pode ser uma atividade terceirizada. Aquela história que eu falei no começo do curso. Atividades relacionadas ao planejamento estratégico da área de TI, à supervisão, ao controle dos serviços executados, à fiscalização, tudo isso se enquadra nisso aqui, ó, em gestão de processos. Isso não pode ser contratado. E incluindo especificamente a gestão da segurança da informação. Isso aqui não pode, em hipótese alguma, ser terceirizado. Fiquem atentos, memorizem isso aqui, porque isso aqui vai cair numa questão daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, detalhe. É possível contratar serviços de suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade.
Eu falei que você não pode contratar uma empresa para fazer o planejamento para você, né? Para planejar, para avaliar, para fazer uma auditoria, uma fiscalização em alguma coisa lá do seu órgão. Não pode. Mas você pode contratar uma empresa que vai lhe ajudar, vai dar um suporte técnico para isso. Vou dar um exemplo aqui bem clássico. O órgão contratou uma empresa para desenvolver software baseado em métrica de ponto de função. Então imagine que no órgão é difícil, poucas pessoas conhecem ponto de função, sabem fazer aquelas medições detalhadas, né, e não dariam conta de fazer todas as medições nos softwares desenvolvidos. Então é possível contratar uma outra empresa que vai lhe ajudar a fazer as contagens de ponto de função. Isso é o que a gente chama de contratar serviço de suporte técnico ao processo de planejamento e avaliação da qualidade. A empresa terceirizada ela pode ajudar, né? Pode ser um suporte, mas ela não pode sozinha fazer o planejamento e avaliação e atividades de supervisão, de controle. Mas ela só pode dar esse suporte se ela tiver supervisão de um ou mais servidores do órgão ou entidade. Além disso, a empresa contratada para apoiar a fiscalização nunca pode ser a mesma que prover a solução. O que é que isso quer dizer? Se eu contratei, o exemplo que eu estava falando, uma empresa, uma fábrica de software para desenvolver software para o meu órgão, e contratei outra empresa preciso contratar outra empresa para fazer as medições, né, verificar se as contagens de ponto de função estão corretas, né, daquela empresa que desenvolveu. Nunca, em hipótese alguma, podem ser a mesma empresa que desenvolve o software e que faz a avaliação da contagem daqueles pontos de função, né? Ou seja, quando você vai contratar uma atividade para fiscalizar uma outra empresa, obviamente nunca pode ser a mesma empresa que ganhou para fazer e para fiscalizar ela mesma, né? Sempre tem que ser duas empresas, ok? Vamos lá para algumas questões para clarear isso aí. Questão do MPU. Vou direto aqui para o pretinho para vocês verem. Tratando-se de contratação de serviços de TI, para que sejam garantidos a qualidade e o atendimento aos prazos de entrega exigidos, o edital deve descrever o valor da remuneração dos funcionários da contratada. Essa é fácil, né, pessoal? A gente falou bastante. Então pensem um pouco, se precisar faça pausa e no próximo eu comento. Vamos ver então a resposta. Questão errada, né, pessoal? É claro que o edital da licitação não pode dizer quantos funcionários da contratada vão ganhar. Lembrem-se sempre, o princípio é o órgão está contratando uma empresa e não pessoas. Então ela não pode dizer quem são as pessoas que vão trabalhar, quanto elas vão ganhar, né? Não pode intervir no funcionamento interno da terceirizada. Mais uma. O órgão contratante de serviços especializados de TI pode indicar para o quadro de especialistas da empresa contratada técnicos com os conhecimentos adequados à realização de serviços. Também bem parecido aí, né? Vejam, pensem e aí eu comento. Vamos ver então a resposta. Errado, né? Mesma coisa. Ó. O órgão ele não pode indicar pessoas que vão trabalhar na empresa. Não pode de jeito nenhum, né? Mesmo que você saiba de uma história de alguém que é indicado lá de um conhecido para trabalhar na empresa que presta serviço a um órgão público, saiba que isso é proibido. Isso tem que ser, tem que acabar com isso, né? A CGU inclusive faz auditorias, né, buscando resolver esses problemas. Mais duas aí, uma do INPE e uma da ANAC. A primeira, a gestão da segurança da informação não pode ser objeto de contratação de uma solução de TI. A outra, de acordo com a IN 04/2010, mesmo sendo vedado exigir certificações dos empregados dos fornecedores de solução, é correto definir como critério para a habilitação da contratação a certificação da própria empresa em uma ferramenta de governança de TI, sem necessidade de justificativa específica. Então avaliem essas duas, pausem o vídeo para ler e aí eu comento.
Vamos ver então a resposta. Primeira está certa, pessoal. Olha lá, ó, a gestão da segurança não pode ser objeto de contratação. Verdade. A N04 é explícita, ela é clara ao dizer: não pode ser objeto de contratação a gestão de processos de TI e também a gestão de segurança da informação. Então, questão correta. Na outra, ó, mesmo sendo vedado exigir certificações dos empregados dos fornecedores de solução, a gente viu que realmente não pode exigir o certificações dos empregados antes da licitação. Aí ó, o que ele falou aqui, ó, é correto definir como critério para a habilitação a certificação da própria empresa em uma ferramenta de governança, como CMMI, como ISO, como MPS-BR, sem necessidade de justificativa específica. A gente viu naquele acórdão do TCU, não é a IN04 que falou isso, né? O acórdão do TCU falou que, se for exigir uma certificação em ferramenta de governança, que seja quando for imprescindível, não houver outra forma, e tem que ter uma justificativa detalhada, um parecer técnico feito por pessoas especializadas. Então, questão errada. Mais um aí do Banco da Amazônia, 2010. Olha lá, ó, questão com base no que diz a Lei 8666, a legislação e jurisprudência do TCU, combinada com a IN04 do MPOG. Então veja que aí ele combinou tudo, né? Lei 8666, jurisprudência do TCU e IN04, que é o que a gente ensina aqui nesse curso, né? Estou preparando vocês para responder todos os tipos de questões. Se determinado órgão tem em curso apenas um contrato de serviço de TI, o qual já seja atendido por uma empresa vencedora de uma licitação anterior, não é permitido que o vencedor de licitação em curso, né, uma licitação que está acontecendo agora, seja referida à empresa, visto que os serviços de TI contratados por órgão público não podem ser todos prestados por um único fornecedor. E aí, pensem bem, viu? Pensem, parem, e aí eu comento daqui a pouco. Vamos ver então a resposta. Questão errada, pessoal. Olha só aqui, ó. Falou que se um determinado órgão tem um contrato por uma empresa que ganhou uma licitação anterior, não é permitido que o vencedor da licitação em curso seja a referida empresa, a mesma empresa, visto que os serviços de TI contratados por um órgão público não podem ser todos prestados por um único fornecedor. Pessoal, olha a pegadinha aqui. Aposto que muita gente caiu nessa. O que não pode é vários serviços de TI serem prestados por um único contrato, né? Um único contrato, né? Feito para prestar vários tipos de serviço. Mas se o fornecedor ganhou uma licitação, acabou o contrato dele, veio outra licitação e ele ganhou de novo, não tem problema nenhum, né? E até mesmo se a empresa fez lá 2, 3 licitações ao mesmo tempo, licitações separadas ou uma licitação dividida em lotes, né, com lances separados para cada lote, e uma empresa ganhou 2 lotes ou ganhou 2 licitações, também não há problema, né, porque cada uma é independente da outra. Então, essa aqui o CESP pegou pesado, né? O iniciante aqui, quem vacilou, perdeu e errou essa. Vamos falar agora quem são os atores envolvidos no processo de contratação. Como eu falei para vocês, a IN04 ela define um processo, né, uma sequência de passos para se fazer uma contratação de TI, principalmente para se planejar essa contratação. Então, pessoal, aqui estão os atores envolvidos no processo. Primeiro é a equipe de planejamento da contratação. Então a N04 ela define que vai ter que existir uma equipe para planejar a contratação. Essa equipe ela vai ser composta por 3 integrantes, no mínimo. Um integrante técnico, que é um servidor representante da área de TI. Se vai contratar uma solução de TI, um serviço, né, uma prestação de serviço na área de informática, um equipamento de informática, tem que ter alguém técnico que entende do negócio, né, para
fazer o planejamento, né? Então, o integrante técnico é o servidor da área de TI. Vai ter que ter também um integrante administrativo, que é um servidor da área administrativa. Esse servidor ele vai tomar conta lá das questões mais, digamos assim, burocráticas do contrato, verificar se a empresa está regular com a Receita Federal, com os direitos trabalhistas, com o INSS, verificar coisas de pagamento. Então, o integrante administrativo ele vai fazer isso, né? E ele é um servidor da área administrativa da empresa. Pode ser alguém lá da área de licitações, alguém da área de logística, né? Geralmente alguém assim. A gente chama essa pessoa de integrante administrativo. E o outro é o integrante requisitante, ou seja, é um servidor lá que representa a área que vai ser usuária da solução, né? Aquela área que a gente chama também de área de negócio, que vai usar na prática, no dia a dia, aquela solução que vai ser contratada. Então, por exemplo, se vai contratar um sistema para gestão de projetos, né? Gestão de projetos do órgão inteiro, não estou falando de gestão de projetos de TI, não. Gestão dos projetos do órgão inteiro. Então, a área que quer esse sistema, que faz a gestão dos projetos do órgão, ela vai ser a integrante requisitante. Ok? Então, lembrem, a equipe de planejamento ela é formada pelo integrante técnico, que é alguém da área de TI, o integrante administrativo, da área administrativa, e o integrante requisitante, que é alguém de uma área lá que vai utilizar na prática a solução. Ok? E também mais alguns aqui importantes, alguns atores importantes envolvidos na contratação. O gestor do contrato, que é um servidor com atribuições gerenciais, geralmente é um chefe, é um coordenador, né, lá no órgão, com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais, relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por uma autoridade competente. Então, pessoal, quem já estudou aí, já leu alguma coisa sobre a Lei 8666, a Lei de Licitações, sabe que lá ela manda que todo contrato tenha um servidor, uma pessoa para acompanhar o contrato, uma pessoa do órgão, né? Um servidor público para fiscalizar e acompanhar tudo que acontece no contrato. A Lei 8666 fala de uma pessoa. A IN04 fala de uma equipe que é composta pelo gestor do contrato, pelo fiscal técnico, pelo fiscal administrativo e pelo fiscal requisitante. Não confundam isso com o que a gente falou agora, que são os integrantes técnico, administrativo e requisitante. Lá eles vão participar do planejamento da contratação, né? Para elaborar o termo de referência, o edital. Aqui a gente está falando da equipe que vai gerir o contrato. Quando o contrato já está em andamento, as pessoas que vão fiscalizar, que vão acompanhar. Então tem o gestor, que é alguém com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais. Tem um fiscal técnico, que é um servidor da área de TI, né? Fiscal técnico da área de TI, que vai fiscalizar tecnicamente o contrato. Então lembrem do exemplo lá que eu vinha falando, uma empresa terceirizada para desenvolvimento de software, uma fábrica de software. Vai ter que ter alguém da área de TI para acompanhar se aquele sistema segue todos os padrões técnicos que são necessários. Vai ter um fiscal administrativo, que também é alguém da área administrativa, indicado por uma autoridade competente, para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos. Como eu falei, regularidade do pagamento, INSS, Receita Federal. Essa pessoa da área administrativa vai verificar, vai fiscalizar o contrato quanto a esses aspectos administrativos. E o fiscal requisitante é alguém lá da área que vai utilizar a solução, que a gente chama de área requisitante da solução. Indicado por alguém por autoridade competente dessa área, né, área requisitante, para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional, ou seja, se a solução atende aos requisitos, se ela é aquilo que a área realmente deseja e precisa. Ok? Então, vou voltar aqui rapidamente. Temos a equipe de planejamento da contratação, que tem um integrante técnico, um administrativo e um requisitante. E temos essas pessoas aqui, que a IN não dá um nome para essa equipe,
Mas a gente poderia chamar aqui de equipe de gestão do contrato. Vai ter um gestor do contrato, alguém com atribuições gerenciais, né? Ele vai ser o chefe dos fiscais no que diz respeito àquele contrato. E aí vai ter um fiscal técnico, um administrativo e um requisitante. Aí você pode pensar, professor, essas pessoas podem ser as mesmas, ou seja, o cara que fez o planejamento, ele pode participar da gestão do contrato. O integrante técnico do planejamento, ele pode virar o fiscal técnico na gestão do contrato. O integrante administrativo pode virar o fiscal administrativo do contrato. O que é que vocês acham? Vamos ver aqui o que é que dizem. A IN 04 fala que os fiscais técnicos, requisitantes e administrativos serão preferencialmente os integrantes da equipe de planejamento. Então, pela IN 04, quem fez o planejamento da contratação deve ter preferência para ser fiscal do contrato. Mas o guia de contratação de soluções de TI do TCU, que eu vou falar dele para vocês daqui a pouco, ele dá a ideia justamente o contrário. Olha só o texto que eu colei aqui lá do guia de contratação TCU. Sugere-se estabelecer segregação de funções nos processos de trabalho de contratação e de gestão dos contratos. Por exemplo, definir como regra: quem planeja uma contratação de solução de TI não deve participar da gestão do contrato correspondente. Então veja, a IN diz que quem planeja deve preferencialmente fazer a gestão, e o guia de contratações diz que, baseado no princípio da segregação de funções, a pessoa que planejou não deve participar da gestão. Por que o TCU diz isso? A gente pode pensar, né? Se o cara planejou, ele vai ter mais condições, vai ter mais conhecimento, já vai estar familiarizado. Essa é a visão da IN. A visão do TCU é a visão do controle, ou seja, ele quer minimizar os riscos. O cara, por exemplo, se tem um cara mal intencionado na equipe de planejamento, ele pode deixar brechas ali no edital, no contrato, para beneficiar alguém durante a execução do contrato. E se ele planejou e ele vai fiscalizar depois, ele vai se aproveitar daquela brecha que ele deixou. Então, por isso que o TCU dá essa visão. E aí, como é que a gente faz com as questões de concurso? Bom, se a questão perguntar, você vai ver se ela está perguntando baseado na IN 04 ou baseado no TCU. Eu nunca vi uma questão cobrando isso especificamente até hoje, mas fiquem atentos porque pode aparecer. Então, pessoal, a gente encerra por aqui essa quinta aula. Na aula que vem a gente continua resolvendo essas duas questões que aparecem aí sobre esse assunto que a gente está falando e depois passa para um pouco mais de teoria. Terminando essa quinta aula, pessoal, a gente está mais ou menos na metade do módulo 1 de contratações de TI para concursos, né? Então, na metade do módulo, eu coloquei lá um simulado para vocês testarem os conhecimentos sobre o que a gente aprendeu até agora. Nesse simulado vai ter questões que vocês ainda não viram nas aulas, mas que é de assunto que a gente já aprendeu. Então, vejam lá, façam esse simulado para depois continuar, ok? Então, espero vocês daqui a pouco na aula 6. Um grande abraço.